No livro de 1 Reis, no capítulo de número 13, há um texto aqui bem interessante. Eu gostaria de ler para ti assim, olha. Diz assim o texto, versículo de número 9. Qualquer um que tiver um pouco mais de posses pode se tornar um sacerdote de um falso Deus. Aqui conta a história de Jeroboão, que usurpou o reino de Israel e havia tirado os levitas do sacerdócio e contratado sacerdotes ao seu bel prazer para assumir o ministério sacerdotal, cumprir os ofícios religiosos. E aqui então o homem de Deus está escrevendo: qualquer um que tem um pouco mais de posses pode se tornar um sacerdote. Falando sobre Jeroboão e os seus sacerdotes. E sabe que hoje não é diferente? Sabe que em muitos lugares, em muitas igrejas, em muitos templos, vale o valor do seu dízimo, o valor da sua oferta. E hoje tem uma outra realidade. Vale quantos seguidores você tem nas redes sociais. Vale quantas curtidas você tem. Ou seja, quanto mais pessoas te seguem, mais você é cotado como alguém importante, alguém de influência. E eu fico pensando, será que Paulo não estava pensando nisto quando estava escrevendo para Timóteo? Porque muitos sentirão coceira nos ouvidos e ajuntarão para si mestres, segundo a sua própria cobiça. Pessoas que vão falar, ministrar, vão pregar de acordo com o que o sistema precisa, de acordo com a necessidade das pessoas, necessidades emocionais, para mantê-las na sua linha de manipulação. Hoje não é diferente do que aconteceu aqui em 1 Reis, capítulo 20. Eu fico pensando, eu sou de um tempo em que o pastor que não tinha um carro zero era um pastor fracassado. O pastor que andava de bicicleta, de ônibus, era um pastor fracassado. Hoje vivemos num tempo que um pastor que não tem na cifra de milhões de seguidores, ele não é ninguém. Alguém diz até que ele é um Zé Ruela. Tem pastor até mesmo que diz assim, ó, esse é um pastor que tem uma portinha de barraca. Que coisa ridícula. Que coisa horrível. Sabe, eu fico pensando, Jesus deu um exemplo de um pastor e 100 ovelhas. Por que ele deu esse exemplo? Estaria ele dizendo que esta é a capacidade humana de conduzir? Esta é a capacidade humana de um homem orientar, pastorear um número de 100 pessoas? Hoje, um pastor que não tem milhares de seguidores, milhões de seguidores, não tem milhares, milhões de curtidas, não tem milhares de membros ou associados ou adeptos à sua instituição, ele é um fracassado. Mas aqui o homem de Deus está escrevendo de que são profetas, sacerdotes de um falso Deus. O Deus que apenas te promete prosperidade, vida fácil, riqueza, felicidade. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, ele não te oferece uma vida fácil, ele te oferece uma vida possível, porque tudo é possível ao que crê. João olhava e perguntava assim, quem são essas almas? Quem são aqueles? E aí o anjo dizia para João, são aqueles que venceram a grande tribulação. São aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. A igreja que Jesus
prometeu e preparou a vida para esta igreja é uma vida de luta. Eu não sou aqui um pregador de dificuldades, um profeta do caos. Mas, irmãos, o céu não é aqui. Há pessoas pregando um céu nesta terra. E pode observar, 99% das pessoas que estão afastadas de Jesus, elas possuem uma crise com as instituições religiosas. E essa crise, ela está 90% ligada à área financeira, 10% ligada à área moral. Por quê? Porque há muitos pregando um céu aqui na terra. Meu irmão, minha irmã, Deus tem uma vida de vitória para ti, sim. Porque em Jesus somos mais do que vencedores. Mas se a nossa esperança em Cristo Jesus for apenas para esta vida, for apenas neste tempo, nós somos os mais miseráveis dos homens. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude. Um forte abraço e um beijo em seu coração.